Amém? Agora. Boa noite, gente. Que bom estar aqui com vocês. Hoje foi para mim um dia bem difícil. Opa. Mas eu consegui chegar. Se você não me conhece, sou o Manuel. E gostaria de iniciar essa série. Para todo o mês de fevereiro, pode ou não pode. Eu ouvi que algumas pessoas estavam assim, na expectativa de como seria essa série e tal, e eu espero não decepcioná-las. Mas eu gostaria então de convidá-la agora a que você abra a sua Bíblia, se você tem ela aí física, ou o seu aplicativo, e acompanhe comigo a leitura do Salmo 1. Salmo 1. Ele vai estar aqui aparecendo também na tela. Salmo 1. Ok, vamos lá todos ler. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu não sei se você percebeu aqui na tela que o texto foi colocado de uma maneira diferente, ele está estruturado. E eu fiz isso de propósito. Eu estou compartilhando com vocês uma maneira como eu faço para poder meditar num texto. Eu normalmente escrevo assim, eu pego o texto e vou colocando ele com as frases, com os tópicos, e aí eu vou trabalhando esse texto, vou lendo, vou me aprofundando, vou estudando. Então, perceba que isso ajuda. Às vezes um texto, quando ele está linha a linha, talvez não passe para a gente tudo aquilo de maneira muito clara. E quando a gente coloca assim numa estrutura, a gente consegue enxergar melhor. Então, o Salmo 1, ele é a introdução a todos os salmos. Ele contém apenas 6 versos, que é a maneira mais adequada da gente se referir aos versos que a gente encontra nos salmos. Para todo o restante dos textos da Bíblia, você pode chamar de versículo, mas quando a gente fala do Salmo, a gente se refere ao Salmo como Salmo 1, Salmo 2, Salmo 90, e assim por diante. E aos versos desse Salmo, a gente não chama versículo, a gente chama verso. Então, ele é um Salmo pequeno, é um Salmo que, embora tenha apenas 6 versículos, ele é muito vasto e profundo. Eu já estou há algum tempo nesse Salmo, algum tempo. Eu acho que quando eu comecei a olhar para esse salmo com mais detalhe, isso foi há uns 4 anos atrás. Uns 4 anos atrás. E parte do que eu vou falar aqui com vocês é parte do que eu tenho descoberto. Tá bom? Não é tudo ainda. Com certeza eu não vou conseguir esgotar. Eu acho que ninguém vai conseguir esgotar o tanto de ensinamento que a gente pode tirar desse salmo. Eu imagino que você sabe que a Bíblia, ela não é um único livro. A Bíblia é uma coleção de livros. É por essa razão que a gente chama exatamente de Bíblia, porque é uma coleção de livros. E quando a gente olha para os Salmos, a gente percebe que os Salmos é, na verdade, um livro que contém vários poemas, canções, poesias desse livro. Então, para quem gosta de ler, a Bíblia não somente é um bom livro, porque a gente consegue encontrar diversas histórias na Bíblia, narrativas, crônicas, biografias. E para quem gosta de poesia, está aí, Salmos. Salmos, você pode ler à vontade. Os Salmos é o livro de poesia da Bíblia. Obviamente a gente encontra poesia em outros trechos, mas os Salmos especificamente é um livro, é uma seção especial, na verdade.
de poesias da Bíblia. É um compêndio, uma coleção, não somente de poesias, mas de músicas, de canções, que eram utilizadas pelo povo de Israel, muitas delas acompanhadas com instrumentos musicais, para expressarem tudo aquilo que eles haviam experimentado de Deus, tudo aquilo que eles haviam vivenciado com Deus ao longo da história, por meio de pessoas, de homens e mulheres, e especialmente por meio de um povo. Então, quando a gente olha para os Salmos, a gente encontra um compêndio de experiências, um arrumado de poesias, de canções, que retratam as experiências que homens e mulheres tiveram com Deus ao longo de toda uma história. Toda uma história. Então, o Salmo 1 é exatamente a introdução dessa coletânea. E aí você observa que os salmos, eles foram organizados de maneira intencional. Eles foram compostos, na verdade, reunidos de uma maneira muito intencional. Quando você olha para os salmos de uma maneira assim, global, você vai conseguir perceber que ele está separado por livros. Inclusive, algumas versões de Bíblias pode conter isso daí. Você vai ver livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. E você percebe que o Salmo 1 não está ali. Porque o Salmo 1 é a introdução a todos os livros. E essas divisões foram feitas propositalmente, intencionalmente, para fazer referência aos 5 livros da lei. Os salmos foram organizados para poder fazer com que as pessoas pudessem ter a sua mente de volta às palavras de Deus. As palavras de Deus, que vamos descobrir na própria Bíblia, que são chamadas de a lei do Senhor. A lei do Senhor. Então, quando a gente olha para os salmos, a gente então percebe que são as experiências de homens e mulheres, especificamente de um povo, que tiveram com Deus ao ter a experiência de andar conforme as suas palavras. E todas as vezes que o povo se reunia, todas as vezes, eles utilizavam os salmos. Eles utilizavam os salmos não somente nas suas reuniões como comunidade, mas também pessoalmente. Cada pessoa era motivada e incentivada a fazer dos salmos tipo o livro de cabeceira. Por quê? Porque eram poesias, canções, músicas que refletiam a lei do Senhor. A lei do Senhor. E se a gente for fazer um paralelo, por exemplo, com o nosso tempo, a gente vai perceber que nós poderíamos facilmente considerar que os salmos são o equivalente cultural às nossas marchinhas, aos nossos folguedos. Nós poderíamos dizer isso com toda certeza. Eles eram as marchinhas, os folguedos da comunidade de Israel. E aí eu fiquei pensando, quando eu estava meditando sobre esse assunto, que se a Ivete Sangalo, por exemplo, fosse daquela época e fosse cantar Vai Rolar a Festa, vai rolar, com certeza, aquelas pessoas ali, elas correriam para pegar o quê? Os salmos. Elas correriam para se apropriar dessas canções, dessas músicas, desses poemas, para celebrarem, para festejarem, para dançarem. Elas iriam pegar os instrumentos que tivessem disponível, batuque, harpa, cítara, todos os instrumentos que tivessem naquela época, com certeza eles pegariam e utilizariam os salmos para festejar, para celebrar. Eles não duvidariam que quando se trata de pensar em festa, essa festa precisa ser feita com as canções que cantam as experiências que homens e mulheres de Deus tiveram com Deus e a sua palavra. Eles não conseguiam enxergar o festejar
se não estivesse dentro dessa realidade. Então, eles festejavam alegremente, com músicas, com danças, com batuques de tambores, com toques de harpas e cítaras e todos os instrumentos, por causa de uma única razão, que inclusive está registrada no último verso do último salmo, o 150. Quem lembra? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia, aleluia. Então, toda a fundamentação da vida de Israel como comunidade acontecia exatamente com base nas palavras de Deus. Com base nas palavras de Deus. O que eles faziam no templo, o que eles faziam enquanto comunidade reunidas num lugar, ganhavam ecos nas ruas. Não havia essa divisão que normalmente nós fazemos. Eles não dividiam a vida entre uma vida privada, entre uma vida que acontecia no privativo, no foro íntimo de cada um. Eles não faziam isso. Tudo aquilo que eles praticavam pessoalmente, eles faziam com que isso reverberasse na praça pública. Na verdade, a vida pública de Israel, toda ela, era consequência daquilo que eles viviam no privado. E é por essa razão, então, que os Salmos vai começar por esse Salmo 1. É por essa razão que quem organizou os Salmos vai ter o cuidado de organizá-lo em 5 livros, para fazer referência à lei do Senhor, à palavra do Senhor, mas colocar um salmo específico para ser a introdução a todos os livros. Porque o que é que tem de especial nesse salmo? Porque ele começa a dividir toda a humanidade em 2 grupos distintos. Quando você olha para o Salmo 1, você consegue perceber que ele vai fazer uma divisão. Ele vai colocar 2 grupos de homens e mulheres que possam existir no mundo. 2 grupos. Apenas 2 grupos. E você pensando aí que é de hoje, né? Que a gente divide a sociedade entre esquerda e direita. Mas o Salmo vai fazer isso. Há 2 grupos de pessoas. Há 2 grupos e tipos de homens e mulheres. 2 grupos. E aqui não tem como você ficar em cima do muro. Aqui não tem como você ser um isentão. Ou você está num grupo, ou você está em outro grupo. Não tem como ficar em cima do muro. Ele começa então a fazer essa divisão. E essa divisão acontece de uma maneira bem interessante. Ele vai listar que esses 2 grupos têm coisas em comuns. Na verdade, 3 coisas comuns, que são seus princípios e valores, suas práticas e ações e sua identificação social. Ele começa os salmos dizendo: há 2 tipos de pessoas possíveis nesse mundo. E a gente consegue distingui-lo através de seus princípios e valores, suas práticas e ações e sua identificação social. Então, a partir dessas 3 coisas, a gente consegue não somente saber que grupo as pessoas pertencem, mas principalmente saber qual grupo nós estamos. É possível você, avaliando essas 3 coisas, você descobrir que grupo você está. É por isso que esse salmo está no início, para que qualquer pessoa que pegasse em suas próprias mãos todas essas experiências, todas essas poesias, canções e músicas que retratavam tudo que um povo viveu com o seu Deus e a sua relação com a sua palavra, pudessem refletir a que grupo essa pessoa pertencia. Então, quando nós olhamos para essas coisas, observamos que elas são aquilo que formam o que a gente chama exatamente de cosmovisão. Então, o nosso primeiro episódio
pode ou não pode? Nós vamos abordar essa questão. Uma cosmovisão. Uma cosmovisão. E eu gostaria que você olhasse então para o Salmo 1, para o verso 1. Veja o que está escrito: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Então, quando a gente se refere a princípios e valores, a primeira coisa que a gente pode observar que está ali implícito: não segue o conselho dos ímpios. O conselho. Então, conselho significa exatamente a forma como nós pensamos. Significa a maneira pela qual alguém formula a sua opinião sobre tudo na vida. Em outras palavras, seria a maneira de você enxergar as coisas. Quando a referência àquele que até então nós não sabemos quem é aquele? Ele diz, é alguém que não segue o conselho, é alguém que, quando se trata de pensar a vida, de enxergar a vida, de olhar o mundo, ele não tem o conselho dos ímpios. Então, quando o texto se refere a conselho, se refere exatamente a princípios e valores. Princípios e valores. E quando falamos de princípios e valores, nós pensamos que todos, cada um aqui tem o seu. Cada um tem os seus princípios, os seus valores. Cada um tem uma maneira toda sua de enxergar a vida, de enxergar o mundo. E que eles vão sendo construídos a partir de diversos fatores. A gente vai criando uma maneira de enxergar a vida através da nossa criação, da educação, das nossas experiências, das nossas observações. Tudo isso vai formando a maneira como a gente vai criando o nosso conselho, os nossos princípios e valores. E a gente quase nunca para pensar sobre eles. Quem de vocês aqui já fez alguma coisa e parou para pensar, poxa, isso não faz parte dos meus princípios e valores? Quase nunca a gente está pensando nisso. Mas fato é que todos nós temos os nossos princípios, temos os nossos valores. Cada um sustenta um conselho. Mesmo que não esteja consciente disso, mesmo que não pare para refletir sobre isso, você tem dentro de você princípios, valores que vão regir a tua vida. Então, suas preferências musicais, elas vieram de onde? Suas preferências musicais, seus pratos preferidos, sua comida preferida, o time de futebol que você torce. Nenhum pai aqui incentivou não, né? Já parou para pensar que você torce exatamente pelo time de futebol do seu pai? Tem as exceções, óbvio, né? Tudo na vida, gente, tudo. Suas atitudes, suas escolhas, suas preferências, todas elas vão ser fundamentadas dentro dos seus princípios e valores. Desde as mais triviais, das mais simples, das mais banais, até as mais sérias e importantes, são reflexos da sua forma de pensar, do seu conselho, da forma como você enxerga o mundo, dos seus princípios e valores. Então, observe que são exatamente os princípios, os responsáveis por nos conduzir na vida. São os princípios que levam você a não ter uma conduta, ou de repente outra versão que você possa ter aí, andar. Perceba, são os princípios que conduzem então a vida. São os princípios que nos fazem andar por determinados caminhos. São princípios e valores que nos fazem movimentar nessa existência. Você se movimenta, você anda por meio dos seus princípios.
É por essa razão que ele vai dizer, aquele que não segue o conselho, ele não imita a conduta, porque princípios vão levar você a ter uma conduta. Para mostrar que os seus princípios são exatamente as suas pernas. Seus princípios são suas pernas. Quem você é determinado exatamente pelo caminho que você trilha ao longo da vida. E você só seguirá por um caminho que teus princípios te levam. Você só vai a algum lugar na vida por meio dos seus princípios. E todo mundo está indo para algum lugar, mesmo que não seja lugar nenhum. Mas todo mundo está caminhando para algum lugar, levado pelos seus princípios e pelos seus valores. Por isso, os princípios nos conduzem a uma conduta, a um modo de andar. E antes de falar sobre a conduta, eu quero que você reflita por um minuto. Quais são os seus princípios? Será que você saberia dizer? Quais são os seus valores? Como é que você enxerga o mundo? Como é que você vê a vida? Qual é a tua cosmovisão? Quais são os teus pressupostos? O que é que faz você enxergar o casamento? Como você enxerga o casamento? Como você vê a criação dos filhos? Como você lidar com o dinheiro? Como você vê a política, vê o sexo, vê a igreja? Como você enxerga a vida? Porque todas essas coisas serão as tuas pernas, te levarão a uma conduta, te farão andar por um caminho. E exatamente essa a segunda parte, a conduta, a prática. As práticas são aquilo que nos identificam, são aquilo que denunciam, na verdade, quem nós somos. As práticas, as condutas das pessoas são como os seus RGs. São sua identidade. Mesmo que você fale o mais alto possível com as suas palavras, os teus atos, a tua conduta vai gritar mais do que as tuas palavras. Você pode falar com palavras, mas as tuas atitudes gritarão muito mais alto. Porque é isso, as nossas práticas são, no fim das contas, a revelação daquilo que nós temos dentro de nós como princípios e valores, como conselho. E não adianta, nesse aspecto, você dizer que tem princípios e valores, se tuas práticas, se a tua conduta não está alinhada com eles. Não adianta. Não adianta você dizer, eu acredito nisso. Eu penso que é assim. E depois você faz tudo diferente. A tua conduta destoa daquilo que você fala. Porque você sempre vai ser identificado pelas suas ações. Veja, a gente sabe disso. Quando a gente ouve alguém dizer, por exemplo, que é muito honesto e percebe que ele está sendo desonesto. Você acredita? Você sabe que alguém foi pego num roubo, e aí você vai deixar lá a chave da tua casa com ele para fazer uma faxina lá, sei lá. Sabe? Por mais que alguém diga, não, eu sou honesto, eu sou isso. Se a gente observar que a conduta dessa pessoa não corresponde àquilo que ela diz ter como princípio e valores, não vai adiantar. Porque a nossa conduta é aquilo que nos identifica. Exatamente. Ela faz com que a gente possa, então, olhar para um determinado grupo e chegar a se assentar. Se assentar. Identificação. Aquele que não segue o conselho, princípios, valores. Aquele que não imita a conduta. Aquele que não tem uma prática que possa ser identificada com um grupo de pecadores e que não é sequer capaz de sentar na roda. Significa identificação. Você não senta com gente que é diferente de você. A gente, por mais que ache,
A gente sempre está procurando pessoas que são iguais a nós. A gente sempre está nessa busca. É isso. Essa identificação, ela ocorre quase que por via de regra, por meio daquilo que nós observamos serem as práticas que nós concordamos. A gente só se interessa em pertencer a um grupo do qual a gente está olhando para eles e percebendo, eu acho que eles são o tipo de grupo do qual eu gostaria de participar. Porque, veja, eles fazem as mesmas coisas que eu concordo. Lá, eles fazem aquilo que eu já estou fazendo. E aí, facilmente, você se junta a esse grupo. Porque você se identifica. Quantas pessoas vieram aqui para o Farol porque começaram a olhar para a gente e perceber, poxa, lá eles fazem coisas que eu me identifico. E é assim, a gente está nessa busca por um grupo que nos identifique. Por quê? Os nossos princípios nos levam a práticas que nos identificam com determinados grupos. Então, você só vai gostar de pessoas que agem em algum modo como você, que têm as mesmas atitudes como você, que, pelo menos, dizem sustentar os mesmos princípios e valores que você. Ninguém vai ficar num grupo que percebe que as suas atitudes destoam do restante. Ninguém vai ficar. Por quê? Princípios levam a condutas que levam a uma identificação. Então, todo grupo é assim, é formado por pessoas que fazem coisas iguais, que pensam iguais, que têm a mesma forma de enxergar, pelo menos, o mundo. Isso não significa necessariamente que se concorde com tudo, mas no íntimo, são os mesmos princípios, são os mesmos valores, têm as mesmas condutas. E por isso há uma identificação. Porque, do contrário, não rolaria. Não rolaria. Então, ninguém quer pertencer a um grupo que não concorda com suas práticas. Imagina, você chegou no Farol e aí descobre que a gente tem uma prática que não é daquelas que você gosta. Você não vai ficar. Você vai escolher ir embora e procurar um outro grupo do qual você se identifica. Porque é assim, nós estamos procurando sempre essa identificação social. A que grupo nós pertencemos? Então, hoje, apesar de nós estarmos vivendo nesse pluralismo exacerbado, onde a gente vê um sem número de ideias e pensamentos e conselhos, a gente começa a achar que a gente tem muitas escolhas, que a gente tem a opção, que a gente ama essa coisa de poder decidir as coisas, de ter opção. Inclusive, quando a gente está lá de frente do Netflix tentando escolher uma série para assistir, eu não sei se só sou eu, mas eu passo mais tempo tentando escolher do que assistindo alguma coisa. É porque a gente gosta disso, a gente ama o poder de escolher, e de escolher o que a gente quer. Então é isso. A gente tem essa falsa ideia de que porque há tanta coisa no mundo acontecendo e rolando, são tantos valores, são tantos princípios, tantas ideias, tanta filosofia, tanta coisa rolando, tanta ideologia, então eu posso escolher a minha. Eu posso decidir qual vai ser a que eu quero. A que eu quero, a minha preferida. Sabe, mas na verdade, quando a gente olha para o Salmo 1, a gente está vendo que o mundo ele é dividido em dois grupos. Dois grupos. Que todas essas ideologias e filosofias e tudo que existe, na verdade, são ramificações, são braços que saem do mesmo lugar. Que por mais que você imagine que há tanta forma de pensar a vida, no fundo, todas elas, se você retroceder para a identificação, para a conduta, vai esbarrar nos princípios. Todas elas começam nos princípios. E quando a gente fala de princípios e valores, olhando para o Salmo 1, a gente vai perceber, só existe dois. Só existe dois. Existe dois modos de viver a vida. Existem dois tipos de pessoas. Ou você vai estar de um lado ou você vai estar do outro. Não há opção. Não há opção. Nisso não há opção. Então é isso que o Salmo vai dizer logo de cara.
ele vai dizer que não é sobre fazer determinadas coisas, mas é não sobre fazer algumas delas. Então, quando a gente fala pode ou não pode, eu sei que a primeira coisa que você pensa é o que é que eu vou fazer. Mas a questão é que o Salmo nos chama a perceber sobre as coisas que eu não devo fazer, por causa do conselho, da conduta e da identificação. E aí há duas grandes lições. A série só está começando, a gente vai aprofundar isso daí. Mas eu gostaria de olhar para o Salmo como um todo e perceber que há duas grandes lições que ele nos mostra e que é fruto exatamente de pertencer a um grupo específico, que ele vai continuar após no verso 1, dizendo que é alguém que encontra a sua satisfação na lei do Senhor. Então, esse homem, essa mulher, aquele que vai pegar os salmos, que vai ler todas as histórias dos homens e mulheres que viveram com Deus e a sua relação com a palavra de Deus, ele vai ter que saber se ele encontra satisfação na lei de Deus. Porque uma vida verdadeiramente feliz só é possível quando a gente vive debaixo dos princípios da palavra de Deus. É a primeira coisa que esse salmo vai nos mostrar. Porque veja que ele diz, como é feliz. Como é feliz. A nossa palavra, a nossa língua portuguesa não tem uma palavra correspondente ao original para essa expressão. E aí algumas tradições colocaram como é feliz, bem-aventurado, mas a verdade, nenhuma delas conseguem traduzir exatamente aquilo que o salmista está querendo dizer. Eu vou tentar aqui, eu não sou bom ator não, mas é mais ou menos assim. Ele diz, nossa, uau, que incrível, como é feliz, como alguém pode ter toda a felicidade, toda essa felicidade. É isso, bem-aventurado, como é feliz. Então perceba que a primeira coisa que o Salmo nos diz é que uma vida verdadeiramente feliz começa quando se tem princípios, valores que estão de acordo com a palavra de Deus. Não tem outra opção. A felicidade está, de início, quando se decide viver uma vida segundo a palavra de Deus. Então, perceba que a felicidade não é um fim em si mesma. Tem muita gente que vive por aí correndo atrás da felicidade. Esse é o mês da alegria? Será? Será que essa alegria, essa felicidade que as pessoas irão procurar, elas vão encontrar? Porque a felicidade, a palavra de Deus nos mostra, não é uma coisa em si mesma, não é algo abstrato do qual eu vou lá e me apossuo dela e digo, é minha. Eu vou ser feliz e ninguém tem o direito de me fazer outra coisa. A felicidade não é isso. É falso esse discurso que vive gritando por aí, dizendo que o que importa é você ser feliz a qualquer custo. Que não importa o que você faça, contanto que lhe traga satisfação, a sensação de bem-estar, mesmo que outras pessoas paguem um preço terrível por isso. Isso não é felicidade, isso não é alegria. O que a palavra de Deus nos mostra é que a felicidade é o resultado de uma vida vivida sobre os princípios da palavra de Deus, sobre o conselho da palavra de Deus. A felicidade, ela, na verdade, é um fruto. É um fruto. Ela surge a partir de uma vida que tem o conselho de Deus. Porque, observe, ele diz que princípios, valores, condutas, identificação, é alguém que é como uma árvore. Uma árvore que está à beira do rio.
árvore, árvore, que dá fruto na estação certa, as suas folhas não murcham, e tudo que faz ou que fizer prospera. A felicidade é o resultado. A felicidade não é o fim. A felicidade, ela surge e brota a partir de algo que você tem dentro de você. Princípios, valores. É por essa razão que depois do Novo Testamento a gente vai ver o apóstolo Paulo falando que um dos frutos do Espírito é o quê? Alegria. Alegria. Então a felicidade, ela é fruto de uma vida cujas raízes estão sendo alimentadas pelos nutrientes da palavra de Deus. É essa a razão porque ele vai comparar então dizendo que este homem é como uma árvore. E aqui a gente pode, olhando para a figura da água, que tantas vezes na Bíblia é associada à presença do Espírito Santo. Então, essa água que corre é o Espírito de Deus. É aquilo que Jesus vai dizer para a mulher lá em Samaria, que se você beber, você não vai procurar saciar mais isso em tantos homens que você já teve. Você vai ter alegria, vai fluir de dentro de você. Você não vai estar procurando isso fora, porque já está dentro. É uma fonte. A árvore junto às correntes ainda traz a ideia de que quando não se tem esse rio correndo, a terra é seca, é árida, é sem vida, não é produtivo. Não é à toa que ele vai dizer, os ímpios são como palha. Árvore, vida, palha, morta. Então, a menos que sejamos transportados do lado de lá, para junto de cá, do rio da vida, nós não encontraremos a felicidade verdadeira. Uma vida feliz acontece quando nossas raízes estão ficadas na palavra de Deus. Então, muitos estarão buscando agora, nesse mês, uma vida que parece ser feliz. Uma vida significativa. Muitos vão buscar a vida e, infelizmente, o que eles vão encontrar é a morte. É nesse período que há um aumento significativo de homicídios, de violência e de tantas coisas. Eles estão saindo para buscar a felicidade, mas eles vão encontrar muitos a tristeza, as lágrimas. Eles sairão buscando saciar a sua sede, mas o que encontrarão será sequidão. Eles buscarão por água. Inclusive uma das músicas bem conhecidas, né? Vocês lembram? Olha a água mineral. Eles buscarão, estão famintos, sedentos. Mas a fonte da vida, a fonte da alegria, não estará lá. E é por isso que o profeta Jeremias vai dizer no capítulo 2 e verso 13, ele diz o seguinte, ouça por favor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm a água. É isso que constantemente nós estamos fazendo, gente. Nós estamos deixando a fonte da água vida para buscar num lugar que só consegue reter água suja. A nossa infelicidade consiste exatamente nisso. Quando nós não consideramos a palavra de Deus, quando nós não olhamos para o conselho que Deus diz sobre tudo, e a gente começa a viver a partir dos nossos princípios e valores, ou de outros. Então é certo que nós seremos infelizes. Depois não adianta ficar por aí se perguntando por que você não consegue ser feliz. O que é que falta em mim?
o que é que eu preciso fazer para ser de fato feliz? Deus já responde. Deus diz: não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu? Jeremias capítulo 2, verso 17. Tem um slide aí, seria muito interessante se conseguisse colocar. Mas veja, Deus mesmo diz: por que você não é feliz? Não é você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? É por haveres deixado o Senhor quando Ele te conduzia pelo caminho. É isso, gente. Conduzir, lembre-se, princípios. É por isso que quando Deus está tirando Israel do Egito, eles são escravos, não é isso? Eles estão agora indo para a liberdade. A primeira coisa que Deus dá a eles é o quê? As suas palavras. Deus está dizendo: olha, vocês agora vão andar com suas próprias pernas, mas vocês precisam de quê? De princípios. Vocês precisam de valores, porque os princípios e valores que vocês aprenderam no Egito não vai servir. Vão conduzir vocês para um caminho que não vai acabar bem. E aí por isso eu estou dando a vocês as minhas palavras, que depois a gente vai descobrir que é a lei do Senhor. Mas se você ler lá em Êxodo capítulo 20, as 10 palavras que Deus falou a Moisés lá no monte, o conselho. Moisés subiu para conversar com Deus e Deus aconselhou a Moisés dizendo: agora volta e diz isso a essas pessoas. Se eles de fato quiserem ser livres e encontrarem a felicidade, eles precisam andar debaixo dos meus princípios e valores. E a segunda coisa é o que faz distinção na vida. Exatamente o que faz você conseguir enxergar a que grupo você pertence. É exatamente, não somente aqui e agora, mas a sua relação com a palavra de Deus. É sua relação com a palavra de Deus que vai dizer a que grupo você pertence, de que lado você está. A sua relação. Não é outra coisa, não é a nossa origem racial, étnica, o nosso estado, a nossa condição social, a nossa capacidade intelectual, todas essas coisas aqui agora fazem essa separação entre a gente. A sociedade está dividida por tudo isso. Elas nos separam aqui e agora. Mas quando a gente olha para esse salmo, a gente percebe que a única coisa que vai nos dividir no final de tudo será o tipo de vida que você viveu. Será a sua relação hoje com a palavra de Deus. E é por isso que o Salmo ainda vai dizer que haverá um dia do julgamento. Haverá um dia em que todos deverão prestar contas. Que Deus chamará a todos, de todas as raças, de todas as tribos, povos, línguas, para que haja então, de fato, uma separação. E Jesus vai dizer isso de maneira muito clara em Mateus 25, 32. Veja o que Jesus vai dizer: todas as nações serão reunidas diante dele, diante de Deus, e ele as separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Deus separará aqueles que viveram uma vida debaixo dos seus princípios, de um lado, e todos os demais que não viveram debaixo desses princípios, de um outro lado. É a isso que a Bíblia vai se referir como a grande ceifa, o dia em que o trigo será colhido e que a palha será lançada no fogo. Apocalipse 14, ouça, por favor. João está tendo a visão: olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, e uma foice afiada na mão. Ele saiu do santuário, e um outro anjo bradou em voz alta àquele que estava sentado sobre a nuvem, dizendo: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que está assentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada.
Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em voz alta aquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as uvas já estão maduras. E o anjo passou a foice pela terra e juntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. O que João está vendo é um dia em que haverá uma distinção. Haverá uma separação entre aquele que serve a Deus e quem não serve. O profeta vai dizer, o profeta Malaquias: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando nós obedecemos aos seus conselhos, aos seus preceitos, e andamos sobre eles, lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O que ganhamos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam aqueles que praticam o mal, como eles escapam ilesos a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. E foi escrito num livro como um memorial na presença de todos, que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Veja o que Deus está dizendo ao profeta: no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão de um filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre um justo e um ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Um dia em que os ímpios não permanecerão no julgamento, não resistirão, onde os pecadores não ficarão na congregação dos santos, onde um será tomado e deixado, conforme Jesus vai dizer. 2 homens estarão no campo, um será levado, outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. O tempo todo, Deus está dizendo, haverá um dia da distinção, da separação, onde o servo receberá do seu Senhor a sua recompensa, e o outro receberá o castigo. Feliz o servo, a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele encarregará de todos os seus bens, mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos, a comer e a beber com os bebarrões, e o senhor daquele servo num dia virá, que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e ele o punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez, gente, um dia, os seus princípios serão a razão pela qual Deus vai te colocar de um lado ou de outro. Isso não vai ter erros. Veja que o Salmo vai terminar dizendo: o Senhor conhece o caminho dos justos. Não haverá erros. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E aí veja, para finalizar, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou as minhas vidas pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas é necessário que eu as conduza também. Mas observe, elas ouvirão a minha voz. E haverá então um só rebanho e um só pastor. Pode ou não pode? Primeira coisa, para você refletir e praticar, é que você precisa saber quais são os seus princípios. Não adianta falar para você o que você pode ou não pode, o que você deve ou não deve, sem antes você saber a que grupo você pertence. Tudo parte daí. A sua satisfação está na lei do Senhor, em sua palavra. O que é que te faz enxergar a vida? É a palavra de Deus ou algum outro princípio? A gente precisa alinhar isso aqui.
falar sobre pode ou não pode, primeiro precisa partir desse ponto. Então eu gostaria de pedir que você ficasse de pé nesse momento. E fazer uma oração comigo. Que Deus nos ajude, que Ele nos mantenha plantados como essa árvore, junto às correntes de água. Que a palavra de Deus, que o conselho de Deus seja de fato aquilo que faça a gente caminhar por essa vida e a se identificar com esse povo. É por isso que quando um dia a igreja me machucou, quando eu me decepcionei e que eu quis viver uma vida assim, só, eu percebi que não dava, eu não consegui. Eu preciso disso aqui, gente. Eu me identifico com isso. Isso é quem eu sou. Porque não é só os valores, mas aquilo que praticamos aqui domingo após domingo. Isso daqui que nós vamos fazer já já. Tem esse simbolismo. É a mesa do Senhor. É onde nós podemos de fato sermos um só. Senhor, obrigado. Porque Tu vem a nós com a Tua palavra, que é, às vezes, como essa faca, essa espada que corta, que coloca de um lado aquilo que a gente acha e pensa e coloca do outro aquilo que o Senhor revela. Que a gente encontre prazer nisso, satisfação. Que a gente possa ser encontrado como aquele que o Salmo 1 descreve, como aquele que tem prazer, que não fica um dia sequer, ele medita dia e noite, a sua rotina, a sua vida gira em torno do teu conselho, de andar segundo os teus caminhos, de se assentar com o teu povo. Ah, Deus, que o Senhor nos encontre assim, que essa vida que estamos caminhando e levando possa ser debaixo desses princípios, que teu Espírito nos impulsione, que esse Espírito que foi enviado como Consolador, como ajudador, nos leve a uma vida de mais profundidade nos teus conselhos, em nome de Jesus. Você pode sentar e aguardar por um instante. Isso que nós vamos fazer agora é exatamente um memorial. A palavra de Deus nos diz que Jesus, Ele vai tomar um pão